Olá, pessoal, tudo bem por aqui? Hoje nós vamos para a cidade de Belém, capital do estado do Pará. Vocês viram o último vídeo sobre o Amazonas? Gente, esse conteúdo está ficando muito show, tá? Estamos fazendo várias viagens, não percam. Afinal, a língua, ela está relacionada com os aspectos culturais. Então, aprender um idioma não é somente aprender as estruturas desse idioma e reproduzi-las. Nós devemos nos alçar da cultura para fixarmos as estruturas que estamos aprendendo. E para transformar essa audição passiva que vamos receber desse vídeo, façam algumas anotações, proponham questões para vocês responderem. Traremos várias informações que não é possível encontrar em livros de idiomas, livros de português para estrangeiros. Então, aproveitem todo esse conteúdo para significar ainda mais a língua portuguesa para vocês. Hoje, convidei a Camila para participar do nosso vídeo, para participar da nossa gravação. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Julie? É um prazer estar aqui e falar um pouco da minha terra. Que maravilha, que bom. Bom, Falar Português Brasileiro agradece por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui com a gente e proporcionar às pessoas interessadas em aprender a língua portuguesa esse compartilhamento da sua cultura, já que você pode falar com mais propriedade que eu sobre o seu estado, as suas origens. Camila, eu estou chegando em Belém e quais são os pontos turísticos que eu não posso deixar de conhecer? Chegando em Belém, eu acho que o primeiro lugar que a pessoa tem que ir é no Ver o Peso, que é um mercado central que fica próximo da Cidade Velha, que também é um outro lugar super rico que diz muito sobre a história de Belém. Mas o Ver o Peso é esse mercado que tem um pouco de tudo, que eu acho que é muito a cidade de Belém, que é muito colorida, muito cheia de sabores e cheiros, e eu acho que o Ver o Peso traduz bem essa cara de Belém. Então, o Ver o Peso eu acho que seria a primeira parada. E você falou desses cheiros e sabores. Quais são os cheiros peculiares da cidade de Belém? Quais são os sabores? Sim, os cheiros, muito cheiro de frutas, e aí a gente vai ao cupuaçu, que tem um cheiro muito marcante, o bacuri, e no Ver o Peso a gente tem também um cheiro muito de peixe, que a gente chama que é o pitiu, que é muito os barcos, porque o Ver o Peso fica muito próximo ao rio, então muitos barcos vêm com os peixes, né, para botar lá, e é um mercado de peixe, né, também. Então tem muito esse cheiro dos peixes da Amazônia, que são muito também diferentes e tradicionais, o filhote, que são peixes específicos da água doce, e que são deliciosos, inclusive. E aí a gente vai também, tem muitos sucos, taperebá, são frutas muito específicas de Belém, né? Do norte, na verdade. Aí tem o açaí, que também tem os cheiros, e aí são muitas cores. O taperebá é um amarelo bem forte, o açaí
é aquela cor terrosa, né? Meio violeta. O cupuaçu é um marrom com branco por dentro, né? A fruta. Então, são muitas cores, muitos cheiros, muitos sabores. Isso é um ver-o-peso. Essa fruta, taperebá, como ela é, Camila? Ela é uma frutinha redonda, meio azeda, meio... A gente chama em Belém travosa, que é um... Como é que é travosa? Eu não sei explicar o significado, mas ela trava na língua. Comer banana tipo verde. Caju. Isso, tipo caju. Isso aí é o taperebá. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar dessa fruta. Tem o taperebá, o muruci também, que é parecidinho, que é amarelinho também, é uma bolinha assim. Também tem esses gostos assim, e são frutas muito tradicionais. Tanto que a gente vai um pouquinho mais, não é perto do ver-o-peso, mas tem uma sorveteria, que também é um lugar para se comer, mas chega a ser um ponto turístico de Belém, porque a Cairu é uma sorveteria paraense e tem mais de 120 sabores regionais. Eles misturam, tipo, açaí com tapioca, e aí tem o paraense, tem castanha do Pará, tem o carimbó, que eu amo, que é cupuaçu, sorvete de cupuaçu com sorvete de castanha do Pará e eu acho que geleia de cupuaçu, castanha, é uma mistura assim, são os sabores que a gente, nossa, passo mal. São deliciosos. Bom, além de toda essa viagem cultural gastronômica dentro do mercado público, o que mais nós podemos encontrar na cidade de Belém? Sim, aí depois do ver-o-peso, eu acho que dá para dar uma volta na Cidade Velha, que é próximo, e a Cidade Velha tem muito da história de Belém, que foi onde a cidade começou, basicamente. Aí tem o Forte do Castelo, e aí foi onde os portugueses chegaram, em Belém. E por acaso, a Cidade Velha de Belém é muito parecida com Lisboa, algumas partes de Lisboa. Quando eu fui em Lisboa, eu fiquei assim muito chocada, porque é uma mini Portugal, né? Um mini Portugal. Uhum. E aí depois eu vim entender muito, assim, porque a influência portuguesa em Belém, no Pará, né, é muito forte. Várias cidades são nomes de cidades portuguesas e a própria capital, né, Belém, é uma cidade também de Portugal. E aí a Cidade Velha tem muito isso, são prédios, enfim, aí tem história, tem, para quem gosta de arquitetura, é muito legal. Um pouco também ali próximo do Ver-o-Peso tem a Estação das Docas, que era onde ficavam, né, o porto de Belém, e aí o governo reformou e fez uma estação mesmo, um complexo com restaurantes, tem muitos eventos culturais, com danças, com música, e acho que é muito parecido também com algo que tem em Londres, fizeram com o Porto de Londres, alguma coisa assim. É inspirado, é muito bonito. Eles reformaram tudo e aí fica ali próximo da Cidade Velha, que tem muita história, muita coisa antiga, essa coisa completamente moderna, com restaurantes, que tem muito também. Aí tem restaurantes com comidas regionais, tem um barco que sai de lá e faz um passeio na cidade de Belém, e aí tem show de carimbó, várias coisas, e aí sai da Estação das Docas também. É bem Nossa, legal. muita coisa. E esse turismo, todas essas sugestões que você nos passou, é mais um turismo diurno ou também posso fazer noturno? A Posso fazer à Estação das noite? Docas funciona à noite também. A Estação das Docas funciona à noite. O Ver-o-Peso é mais diurno, a Cidade Velha também, para olhar, enfim, para ver o Forte do Castelo, né? Mais diurno. E aí, se a gente for para o outro lado da cidade, a gente tem Icoraci, que é um distrito, um município, que é riquíssimo também em história. E aí a gente vai ver, a Cidade Velha tem muita coisa portuguesa, de quando, enfim, os portugueses chegaram em Belém.
E Coraci tem muita coisa indígena. Tem as cerâmicas marajoaras, vários ateliês, várias coisas assim muito legais também para conhecer. É um distrito que tem uma orla também, com um rio e praia. Mas tem muitas barraquinhas assim com coisas regionais também. Então é um outro ponto que não é tão central, mas que tem muita coisa sobre Belém e que também é a cara de Belém. Entendi. Camila, o que eu não posso deixar de comer? O prato ou o que é característico, além das frutas, como você já disse, e alguma coisa Sim. sobre os peixes, mas eu preciso provar em Belém, caso eu vá para Belém. Uma coisa eu acho que é muito difícil escolher. Talvez o açaí com farinha, né? Que é a cara de Belém. O açaí com farinha e a maniçoba. Talvez as duas. Eu não consigo escolher entre os dois. Mas a maniçoba, que é como se fosse uma feijoada, mas é da maniva. Então que é uma folha da mandioca ela é venenosa. E aí as pessoas deixam cozinhando por 7 dias em média. Nossa. E temperam. Eu fico imaginando como que eles descobriram que é venenosa e que tem que deixar 7 dias. Quantas pessoas morreram? Que, né, comeram 4, morreu. Aí vamos deixar mais um dia. E aí foram chegar nos 7 dias. Sempre fico me questionando. Mas é delicioso, porque é como se fosse uma feijoada. Tem, enfim, carnes e a folha da maniva. E aí a gente come com arroz e farinha, farinha é básico em Belém, a gente mistura praticamente tudo com farinha. O E é uma açaí, a farinha, maniçoba. é uma farinha semelhante à que temos aqui na região sudeste ou não? Não, não, não. Eu acho que ela é mais torrada e a gente chama a farinha baguda, que ela é uma farinha que ela não é refinada, como a gente vê aqui. Ela é mais os grãos mais grossos e ela é bem torradinha, assim, eu acho bem mais gostosa. Essa sugestão do açaí com farinha, o Lucas do Amazonas, ele também disse isso. E que também, É, e aí ele complementou dizendo que não era uma farinha como a que nós temos aqui na região sudeste, que era uma não é. farinha mais granulada, algo É, tipo flocos. sim, é isso aí, que a gente chama lá farinha baguda. Ver uma farinha baguda é a farinha ela realmente são flocos de vários tamanhos e muito torradinha. E aí com açaí e a gente complementa com peixe ou com camarão, com uma coisa mais salgada. E aí muita gente fala, mas vocês comem o açaí salgado. E na verdade não é. A gente come o açaí, que tem o gosto do açaí normal, que não tem mistura, que para cá, para o Sudeste, misturam muito com Guaraná, né? E aí ele fica com esse gosto extremamente doce. Sim, com Lá não, a paçoquinha, gente. leitinho, Nossa, eu falo, meu Deus, leite isso é um condensado. pecado. Exatamente, leitinho, nossa, não tem nada a ver com o que a gente come lá. Porque lá a gente come o açaí puro, que é o açaí ali moído na hora, que tem um gosto mais de terra mesmo. Ele é um gosto mais neutro, não é nem doce nem salgado. Aí quem gosta de açúcar, ou que quer ele mais doce, coloca açúcar. Eu como ele sem açúcar. E aí o acompanhamento a gente come salgado, que é o Uhum. peixe frito, ou camarão, enfim. Aí vai da criatividade. A gente come com tudo. Meu irmão come com carne. Eu gosto mais com peixe. Eu gosto com paçoquinha. É Enfim, uma outra. é outra É uma visão, outra é outro tipo de experiência. açaí também, né? Não é o açaí Exatamente. natural que vocês têm aí. É. E Camila, como é o café da manhã de vocês? Café da manhã paraense tem que ter tapioquinha com manteiga. Eu acho que uma tapioquinha vai muito bem. Café, leite normal e tapioquinha.
Mas, assim, o café da manhã eu não vejo muito diferente do resto do Brasil, não. É um café da manhã mais leve. E aí eu acho que a tapioquinha ali pode ser essencial. Se eu tivesse que escolher assim, um café da manhã. Tem inclusive, os lugares que vendem tapiocas com vários sabores, em Mosqueiro, que é um outro lugar super próximo de Belém também, de praia. Faz parte da Grande Belém. E Aham. tem lá no centro de Mosqueiro tem umas tapiocarias, que são aquelas senhoras super tradicionais que fazem uma tapioca deliciosa, que eu não sei qual é o segredo, que fica mais gostosa do que qualquer uma que eu faço, assim, aqui. E às vezes eu fico me questionando, será que a tapioca é diferente? Porque, não sei, é mais gostosa. Ah, sem dúvida. Bom, será obviamente 1000 vezes melhor do que aqui eu faço, porque eu compro o saquinho lá da massa de tapioca no mercado, ou seja, um processo super Sim, industrializado já, industrializado. e que provavelmente não tenha nem o sabor de tapioca, e eu me engano todos os dias achando que como Achando. tapioca, né? Pois é. E tem algumas coisas muito engraçadas, assim, na diferença da percepção do alimento também. Por exemplo, em Belém, tapioca nunca foi light. Aqui para o Sudeste, a gente vê, troca o pão pela tapioca. E assim, eu lembro de ir na nutricionista em Belém e ela dizer, não, corta a tapioca, porque tapioca não, não. E o açaí a gente toma lá e depois a gente sabe que a gente vai morrer, hibernar e dormir algumas horas, porque é um alimento pesado, assim, que a gente come para ficar cheio e depois vai descansar para o organismo fazer a digestão ali. E aqui as pessoas comem o açaí, tomam o açaí como energético e vai para academia, e é muito Aham. engraçado. E é completamente diferente, assim, a percepção dos alimentos é outra. Mas, O- tradicionalmente, eu acho que sim, a nossa alimentação é isso. Tem muitas frutas no cardápio, muito peixe, a gente come muito peixe. E eu acho que isso acaba deixando a alimentação mais natural, mais saudável, enfim, sim. Sim. Bom, Camila, você acha que Belém é uma cidade tranquila, é uma cidade que nós podemos fazer caminhar pelas ruas sem medo, sem preocupação com assalto ou algum tipo de problema que possamos ter, ou não? Você tem Não, infelizmente. alguma recomendação? Sim, sim. Infelizmente, Belém, como eu acho as grandes cidades do Brasil, tem sofrido com a violência, né? E tem piorado muito nos últimos anos. Eu moro no Rio, né? Há 8 anos. E desde que eu saí de lá, eu vejo que piorou bastante nesse sentido, assim, os amigos que falam que tem que ter muito cuidado. Então, assim, é uma cidade grande, apesar de ser uma cidade muito provinciana, eu acho que Belém, assim, é grande, tem mais de 2 milhões de habitantes, a Grande Belém, mas a gente vê as pessoas são muito receptíveis, o paraense, no geral, é muito, muito receptível mesmo. Então, as pessoas vão conversar com você, vão ver ali, vão te ajudar, assim, a percepção do paraense é muito mais, até inocente mesmo, do que, por exemplo, em São Paulo, na capital, que é uma cidade grande, que as pessoas estão ali muito na correria e todo mundo é muito desconfiado. No próprio Rio de Janeiro, né, que, enfim, todo mundo, tu vai oferecer ajuda, as pessoas ficam, assim, já Uhum. com, né, desconfiadas, achando que você quer tirar vantagem ou que você quer fazer alguma coisa de mal. E lá em Belém, não. Normalmente as pessoas vão te ajudar por boa vontade mesmo e vão fazer amizade, vão te convidar para casa, para comer em casa, para, enfim, sair. É natural do paraense isso. Mas Belém é uma cidade grande, é uma metrópole, e como todas as metrópoles, eu acho que a gente tem que ter os cuidados que a gente já tem no dia a dia, né? Então, assim, o centro histórico é mais deserto, por isso é melhor ir de manhã, e ficar sempre atento com celulares, máquinas fotográficas, enfim. Ter muito cuidado, sempre perguntar, eu acho que para as pessoas que estão lá, que moram lá, sempre ouvir, porque tem coisas que não tem na internet, né? Só quem está lá que sabe que. E as pessoas vão estar muito dispostas a
enfim, a dar informações, a ajudar. O belenense é muito amoroso, muito afetuoso. Então, todos os amigos, todos que vão assim, voltam maravilhados. Ah, isso é sensacional, né? Sim, sim. E Camila, anteriormente você falou sobre as músicas. Quais são Sim. os estilos musicais que tocam em Belém? Estilos musicais. O tecnobrega é muito popular, e aí ele mistura o brega tradicional, que é muito a cara de Belém, há anos, faz parte da nossa história, com o techno, né? Então são músicas mais até internacionais que eles fazem no ritmo do tecnobrega e mistura o brega. Tem a guitarrada, que é muito também muito tradicional de Belém, que é um ritmo mais caribenho, porque como a gente está ali na linha do Equador, né, tem muita influência musical também dessa música mais caribenha, desse merengue. E aí tem muito também a guitarrada. Tem o carimbó, que é muito clássico também de Belém, que aí é mais indígena, o carimbó, o siriá, que são músicas mais completamente, até as roupas, é muito a influência indígena, e que também é muito tradicional em Belém. Tem o La Pupunha, era uma banda, agora não existe mais, eles fizeram inclusive por projetos musicais com a Gabi Amarantos, enfim. Mas tem muita coisa no Spotify, La Pupunha, e aí tem o Felipe Cordeiro, que também faz muita guitarrada. Felipe Cordeiro, inclusive, mora em São Paulo e faz vários shows, e ele é filho do Manuel Cordeiro, que também é um nome muito de respeito nesse ritmo musical. Anotei todas as referências, vou colocar aqui na Sim. descrição do vídeo para que mais Legal, pessoas tomem conhecimento sobre a guitarrada. legal. E, Camila, como é o carnaval? Ou as festas tradicionais aí? Então, o carnaval não era uma festa tradicional em Belém. A gente nunca foi o forte. Tem os desfiles, a prefeitura, enfim, patrocina, né, com escolas de samba. Tem algumas escolas de samba muito tradicionais, mas não era uma festa assim principal em Belém. Sempre foi o São João. O São João sempre foi a época que tinha disputas de quadrilha e a cidade toda fica mobilizada. Tem o Arraial do Pavulagem, que é uma banda também muito tradicional de Belém, que também mistura carimbó, guitarrada, enfim, eles fazem uma mistura com tudo. E aí eles sempre tem o arrastão do Pavulagem, que é todo domingo de julho, se eu não me engano, é julho ou julho? Acho que é junho. E, e aí todo domingo vai na praça, as pessoas vão e ali aproveitam aquele show ao ar livre. E é muito legal, assim, o São João é muito tradicional. Agora, com essa onda de carnavais de blocos de rua, né, parece que tem crescido bastante assim em Belém. Pelo que eu tenho visto, eu nunca fui para o carnaval de lá depois que eu saí. Eu Uhum. sempre acabo ficando pelo Rio, né? Mas eu vejo muitos amigos, assim, enfim, postarem, falarem muito que o carnaval está crescendo também, tá? Esses bloquinhos de rua tá sendo bem tradicional. Tem uma cidade que o carnaval era bem tradicional, já era há muito tempo, que é Vigia. E aí, quando se fala em carnaval, em Pará, geralmente Vigia, assim, era um dos principais carnavais do estado. Que aí tem os blocos lá tradicionais, que os homens se vestem de mulher, as mulheres se vestem de homem, e vai todo mundo, assim, ia muito para lá. Mas se eu tivesse que eleger uma época, assim, que é mais, é o São João. Sabe, eu com essa viagem pelo Brasil, eu tenho notado que o que nós mais vendemos para o exterior, que é o carnaval,
de fato, não é algo que predomina em todo o Brasil. E que em vários estados, essa manifestação cultural ela é muito tímida. E que Sim. há outras festas tradicionais muito maior do que o carnaval, e que nós, até nós, eu me incluo nisso, não temos tanto conhecimento assim. Sim, sim. Por ser pouco explorado na mídia, por ser pouco mostrado, divulgado. Infelizmente, o carnaval fica muito ali restrito o carnaval não, o São João, né? A Campina Grande, ali, essa é a divulgação. E assim, Belém tem várias programações. A gente também tem o Boi Bumbá, como o Maranhão, que ali do lado também tem várias festas, né, relacionadas ao Boi Bumbá. E esse mês de junho bomba, assim, é muito legal. Que espetacular tudo isso, né? Sim. Não temos Deu até só. uma saudade. Eu imagino, viu? Falar de casa sem estar em casa, mexer ali com a lembrança, a memória afetiva. Enfim. Bom, Camila, você acha. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Você acha que faltou falarmos alguma coisa mais em relação a Belém, em relação ao estado do Pará? Eu sei que a conversa ela pode sim durar horas. Pois é. Eu acho que vai faltar sempre, porque assim, acho que a gente chegou a conversar no começo. Belém, o Pará, é um estado assim completamente rico culturalmente. Então, não adianta, a gente sempre vai deixar de falar alguma coisa. E eu acho que se eu tivesse um conselho para dar, não, como é que eu faço para saber as coisas todas? É só indo. É só indo e ouvindo e conhecendo, conversando com as pessoas lá para conhecer a grandiosidade desse estado, que é, né, literalmente grandioso. Então, é muita coisa. A gente vai ver assim festas. Nossa, tem o Açairé, tem que são fora ali do eixo Belém, né, que é a capital. Mas na própria capital tem muita coisa para se conhecer, para se provar, para se cheirar. Então, eu acho que vai ficar, de qualquer forma, a gente vai deixar de falar alguma coisa. Provavelmente, quando eu ver, eu falar, era para ter falado isso, aquilo, não vou lembrar. Mas, assim, conheçam. Conheçam, porque o norte do Brasil é riquíssimo, e Belém e o Pará é lindo. E, felizmente, essas coisas que a Camila disse, nós não conseguimos encontrar no Google, como, por exemplo, o cheiro das coisas. E isso, de fato, é indo, conhecendo, estando em contato com as pessoas, ouvindo, buscando a compreensão nas expressões, o sentido das palavras por meio do olfato, por meio do tato. Taperebá. Gente, eu vou pôr a foto do taperebá aqui para que todos vejam, para que todos tenham também essa palavra na versão visual e não só auditiva, porque eu também fiquei bem curiosa, viu? É verdade. Bom, Camila, fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho com a literatura, se você puder e você quiser também. Essa foi a parte Sobre a literatura, que eu te peguei de surpresa. sobre a literatura, sobre o perfil, as coisas que eu escrevo, você diz nesse sentido? Sim, por favor. Eu tenho um canal, né? Tinha um canal no YouTube, agora eu não uso muito o YouTube, mas tenho um perfil no Instagram, onde eu escrevo muito sobre a minha vivência como mulher negra, e aí vem das lembranças de Belém, mas muito da minha vivência no Rio de Janeiro também. Escrevo muito também sobre a minha terra, enfim, porque quando eu
paro para pensar, para lembrar, para reviver, acaba dando saudade, então acabo escrevendo, falo, né, muito eventualmente coisas de Belém, porque eu sou de Belém e moro fora, então as pessoas às vezes não entendem muitas expressões, muitas coisas, e eu acabo escrevendo sobre isso também. Então é isso, eu escrevo muito sobre o mundo que eu vejo, né? Sou publicitária e sempre gostei muito de me comunicar e principalmente escrever. Não é à toa que eu trabalho com conteúdo, então eu trabalho escrevendo coisas. Ótimo, maravilha. Camila, novamente, faltou alguma coisa? Podemos encerrar? Faltou alguma coisa, com certeza, mas acho que podemos encerrar. E se eu tivesse que falar uma frase final, é conheçam, visitem Belém, visitem o Pará. Faço minhas as palavras da Camila, tá? Conheçam, visitem. O Brasil é imenso. Não fiquem ali somente no São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba. Temos mais um mundão para cima. Camila, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada mesmo por compartilhar um pouco da sua cultura, das suas experiências no seu estado. Mais uma vez, eu não poderia falar sobre Pará com propriedade, mesmo sendo brasileira, mas é algo assim que foge da minha alçada, foge do meu conhecimento por nunca ter sentido o cheiro do local. Com certeza. Falar português brasileiro agradece muitíssimo a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, o arroba da Camila para vocês seguirem ela lá no Instagram e até mesmo acessarem o canal dela para conhecerem um pouco mais dessa personalidade que esteve aqui com a gente hoje. E já se inscreveram no canal? Já ativaram as notificações? Deixe o seu joinha lá no nosso vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês e proporcionar essa ampliação de conhecimento, tanto de língua quanto de cultura brasileira. Camila, obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.